Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET, também no Facebook, TV Grande ABC, programa ABC Negócio. Acompanhe a gente sempre. E eu vou dizer mais, hein? Lá no programa ABC Negócio, do nosso Face, tem aí as coisas que a gente faz extra estúdio. Vamos sempre aí visitar uma empresa, falar com alguém, uma personalidade, uma autoridade. Vem em breve aí uma mensagem de alguém que você gosta muito, um grande artista, entre outras coisas. Mas lá, ou melhor, aqui, no Face do programa ABC Negócio. Então acompanhe com a gente. Quero saudar hoje a participação inteligente, competente do Vitão. E quem pensa o quê? Que o Gabrielzinho é pequenininha, nada é grande em sabedoria. E nos ajude muito. Luzinha, Josinha, toda a nossa equipe. Mesmo a Luzinha não estando aqui, é saudada também. Nesta noite, batemos um papo com o empresário André Vidmara, sócio consultor das duas empresas, Soluções Certas e também Oficina de Franquias. Vamos conversar nesse bate-papo. Quero saber quem está com a gente. Está nos acompanhando em mais uma edição do programa ABC Negócio? Diga! Fale aqui no Facebook para a gente saber, te saudar, faz aniversário, vai fazer. Vamos falar de negócio, de coisa boa. Boa noite para você, André Vidmara. Boa noite. Tudo bem, Maurício? Tudo Prazer estar aqui com jóia. você. Para mim também, para nós do programa ABC Negócio. Vamos falar de consultoria, mas vamos falar de uma maneira muito agradável, não daquela coisa assim, maçante. Puxa, o que será que é consultoria? Uma pessoa que vem falar da minha empresa, mas ao mesmo tempo é aquela coisa chata. Não, é para te ajudar, é para te auxiliar. E é um trabalho que o André já faz há mais de 10 anos. Não é? Ajudando empresas, auxiliando e, acima de tudo, elevando o nível das empresas. Hoje, muitas empresas reclamam, né, por conta, é óbvio, através de um representante, seus empresários. Por qual motivo? Tem N situações que podem acontecer, né, André? Sim. A grande maioria das vezes, quando a gente entra para conversar com o empresário, né, o empresário sempre tem uma dor, né? E a gente procura explorar isso numa primeira conversa com o empresário. Geralmente o que a gente ouve é assim, poxa, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero melhorar o meu caixa, né? Eu quero ter um resultado melhor, né? E a gente sempre procura explicar isso para o empresário, que essa é a consequência, né? E com o nosso trabalho, através do nosso método de trabalho que a gente tem, a gente procura encontrar as causas, não as consequências, né? Então a gente tem um método de trabalho que é composto por um diagnóstico, né? Assim como o ser humano, quando está enfermo, procura um médico, o médico vai tirar pressão, vai pedir um exame, um raio-x. A gente faz isso na empresa. Então, esse trabalho de diagnóstico, ele passa um raio-x da empresa para a gente detectar a origem dos problemas. Muitas vezes, o reflexo ocorre no caixa, mas ele pode estar com um problema no comercial, pode estar com um problema no estoque, pode estar com um problema na formação de preço. Uma série de fatores que compõem a boa gestão da empresa podem estar com algum problema e tendo um reflexo no caixa, que é onde dói mais, né? Sem dúvida, tanto na empresa como no ser humano. E hoje, a tua experiência tem percebido que as empresas, em sua maioria, têm quais maiores tipos de problemas onde contam com a consultoria das Soluções Certas? O que a gente tem visto bastante são empresas assim, por conta da crise, né? Que agora tudo indica que está começando a se debelar, né? Esse é um processo lento, mas assim, as empresas elas tiveram que fazer um grande enxugamento de custos, né? Então está todo mundo com uma equipe muito justa, né? Então, por conta disso, atividades que precisariam ser executadas dentro da gestão da empresa são deixadas para segundo plano, né? O que a gente costuma verificar com bastante frequência, né? Uma formação de preço equivocada, né? Só não sabe qual é o custo dela, não sabe formar preço, muitas vezes precisa acompanhar o mercado, né? E aí quanto mais vende, mais perde, né? Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. Sim. Uma outra coisa que acontece bastante, o empresário no Brasil, por conta do cenário de hiperinflação que a gente viveu há muitos anos atrás, se especializou muito a tesouraria dentro das empresas, que é o receber e o pagar na data correta. Se o empresário não fizesse isso, ele quebrava, ou então ele tinha que aplicar o dinheiro no overnight, né? Sim. Com o passar do tempo, com o advento da estabilização econômica, a empresa não teve que se preocupar tanto com a tesouraria. E para ela poder ganhar uma vantagem competitiva no mercado, em termos de gestão,
ela precisou olhar para uma coisa chamada controladoria, que são os controles internos da empresa, que são os relatórios gerenciais, são as ferramentas de gestão para transformar ela numa empresa mais competitiva no mercado. Então é isso que a gente ajuda o empresário a construir, esses controles, esses gaps que existem, né? Por conta, não é culpa do empresário. O empresário está aqui envolto num cenário macroeconômico do país. Então a hiperinflação que existia, o empresário teve que se adaptar, né? Essa crise que a gente teve recentemente, mesma coisa. Agora estamos com um cenário um pouco melhor para o ano que vem. Então o empresário precisa se preparar. E o que a gente oferece? Técnica, né? Não é nada inventado, e sim estudado, né? São as boas práticas da gestão. Então, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, uma boa gestão financeira, né? Um bom controle de fluxo de caixa, né? Uma implementação de uma controladoria dentro da empresa para que eu consiga ter os resultados gerenciais melhor apurados, né? Então, é um pouco disso que a gente leva, gestão por processos, reestruturação das empresas. Então, a empresa existe, mas os departamentos eles não estão claramente separados, as funções não estão claramente separadas, não existem mecanismos de auditoria, de controle, pessoas não sabem qual é a função exata que ela precisa desempenhar, a missão dela dentro da empresa. Então, tudo isso a gente auxilia o empresário que nos procura com esse arcabouço todo de conhecimento, de ferramental, de método e de experiência que a gente tem um pouquinho aí, né? Só na consultoria são aí 12 anos, né? Mas meus cabelos aqui já dizem que eu tenho um pouquinho mais do que isso de experiência aí na iniciativa privada em geral. Legal. E, bom, a Cleusa entrou aqui, ó, Santos Xavier de Souza, dizendo boa noite, conhece? Boa noite para ela. Tá aqui, ó, junto com a gente, acompanhando o programa. Obrigado por estar participando, viu? Muito obrigado. André, me fala uma coisa, qual é a sua visão, já que você diz aí dentro de um otimismo positivo, sim, né? Olha, as coisas vão mudar, as coisas já estão tendo passos, mesmo curtos, mas já num sentido de melhora para essa tal da crise tão falada em 2017. Sim. Qual que é a sua visão em relação a essa melhora? O que o empresário deve fazer? Se ele dispensou muito, que ele recontrate, ou de que maneira ele deve se programar para essa mudança, para essa alteração, para esse crescimento? O que a gente prega, né, e o que a gente tenta transmitir para o empresário é que ele não saia contratando sem antes se planejar, né? Então é muito importante que o empresário entenda aonde que ele está, para onde que ele quer ir, né? Senão qualquer lugar serve, né? Quando a gente vai elaborar o planejamento estratégico de uma empresa, e é isso que a gente tem feito muito agora no final do ano, né? Que as empresas querem começar o ano já com uma nova visão para o próximo ano, para o próximo período, né? Não é obrigatório fazer planejamento estratégico em dezembro. Quero deixar isso claro também para quem está nos acompanhando. Muita gente acha que não, eu vou fazer o planejamento em dezembro e se eu não fizer em dezembro eu não posso fazer mais. Não, pelo contrário, deve fazer. E deve revisitar esse planejamento mensalmente, pelo menos uma vez por mês. Que é o que a gente ajuda e instrui o empresário a fazer através da criação de comitês. Basicamente é um comitê estratégico de pessoas que vão acompanhar os números, acompanhar o desempenho da empresa frente à estratégia que foi traçada e verificar se ela está de acordo ou não. Respondendo mais especificamente sua pergunta, o empresário ele precisa entender como que está a empresa dele primeiro, né? Como que está a operação dele. Ele tem gente sobrando, tem gente faltando, tem controle de mais, tem controle de menos, tem desempenho comercial maior, melhor, está segmentado, não está. Como que está o segmento que ele está atuando, é um segmento que tem futuro, que não tem, o que ele precisa mudar, o que ele pode fazer, estratégias de verticalização, de horizontalização. Então, ele precisa entender isso, ele precisa olhar para a empresa dele, ver o que ele tem de pontos fortes e pontos fracos, olhar para o cenário externo, olhar o que ele tem de ameaças, oportunidades, e a partir disso ver como que ele vai conseguir competir. Então, quais são os fatores críticos de sucesso para a empresa dele sobreviver, ou melhor, ganhar mercado, né, nos próximos anos? O que ele precisa ter de competência, o que ele precisa ter de tecnologia, né? Porque hoje em dia não tem como a gente fazer mais negócio sem tecnologia, ela já é uma realidade, né?
Então ele precisa entender isso, né? Quando a gente faz esse trabalho do planejamento estratégico, é um trabalho bastante aprofundado que a gente faz, e leva alguns dias, né? Geralmente a gente tira o empresário do ambiente de trabalho dele, né? A gente gosta de falar muito isso, né? O empresário, ele está ali, ele está dentro do liquidificador, girando junto com tudo lá, né? Então o que a gente procura fazer é tirar ele de lá. Seja por algumas horas, por alguns dias durante o mês, para que ele consiga pensar a empresa dele, né? E não operar a empresa dele, para que ele consiga gerir, né? A atividade de gestão é a atividade mais nobre do empresário. E muitas vezes ele acha mais importante operar, fazer acontecer, né? Fazendo uma brincadeira, para ele é mais importante o fazejamento do que o planejamento, né? E a conta está lá, o caixa precisa girar. Então a gente tira ele, diagnostica a empresa, passa esse raio-x, faz as dinâmicas de planejamento, onde a gente vai estudar a concorrência, vai entender a empresa, em que ponto que ela está, para onde que ela precisa ir, e a partir disso, sim, a gente cria planos de ação. Então eu vou ter um plano de ação para eu, eventualmente, olhar para o meu RH, ver as necessidades de contratação ou não. Eu vou ter, muitas vezes, um plano de ação para olhar para a minha tesouraria, né? Talvez eu vá ter um plano de ação para olhar para a controladoria da empresa, né? Isso a gente procura instruir o empresário, detectar para poder fazer a coisa certa, né? Por isso que o nosso nome é Soluções Certas, né? A gente quer que o empresário minimize a chance de erro, né? A atividade de empreender, ela pressupõe risco, né? E qual que é a recompensa pelo risco, né? Para o empresário? É o lucro, né? Então, quando a gente fala de fazer um bom planejamento, e é isso que a gente costuma pregar aí nessas palestras nossas, em todo esse tipo de trabalho que a gente faz, é traçar uma rota, né? Um mapa, onde o empresário tenha menor chance de erro e maior chance de êxito. Basicamente é isso. Quanto mais ele acertar, melhor para todo mundo, não é? Às vezes ele como você disse, ele está mais focado e muitas vezes quer fazer o papel de todo mundo ou estar no meio dele. E às vezes não enxergar de longe, ele pode ver de uma forma mais ampla, né? O Henrique Rodrigues está aqui, ó, muito competente, parabenizando aí o seu trabalho. Obrigado, Penny. Bom, seguindo aqui, Soluções Certas é uma parte, né, desse trabalho, ou seja, colocar a empresa, vamos dizer assim, no eixo, num ponto certo para poder seguir, talvez, o caminho dela. Seria mais ou menos isso, Soluções Certas, para entrar no eixo? Exatamente. Então tá bom. Entrar no caminho certo. Já tive um insight aqui, eu falei, será que é esse? Ou foi esse o objetivo quando foi montado esse plano? Bom, oficina de franquias. Muita gente hoje, André, pensa, olha, eu tenho aí um pequeno valor, eu tenho um investimento a fazer e tal, e aí, ó, vou comprar uma Mercedes, vou comprar um Mitsubishi, ou vou investir no negócio, né? Então, às vezes fica pensando, qual o negócio? O que tá indo para frente? O que está sendo mais assim procurado? Qual é a maior necessidade no momento que eu tenho aí o menor investimento? Onde eu posso fazer isso? De que maneira e tal? Então eu percebo que essa outra parte do teu trabalho, oficina de franquias, também está ligada a essa questão, né? Vamos chamar de oportunidade para quem quer aproveitar e pegar esse gancho do recrescimento, vamos dizer assim, do país, né? Sim. Aí no segmento específico de franquias, né, que é onde eu atuo desde 1989, né, a gente tem dois mundos, né? A gente tem o mundo do franqueador e a gente tem o mundo do franqueado, né? O franqueador é a pessoa que ele já tem um negócio, né, e que ele tem um impulso, tem um desejo, ou efetuou uma pesquisa, efetuou um planejamento, e identificou que o negócio dele tem potencial para se transformar numa rede de franquias. Então a gente identifica este empresário e a gente auxilia ele no processo de formatação da franquia, depois no processo de expansão, que é a comercialização das marcas, e depois no último processo, que é tão importante quanto os outros, se não mais, que é a gestão da rede, né? Quando a gente formata, qual é a primeira coisa que a gente analisa, né? A gente faz uma coisa que a gente chama de estudo de franqueabilidade, né?
estudo de franqueabilidade visa entender quais são as margens do negócio, quais são os diferenciais do negócio, né? Porque hoje em dia está uma febre muito grande, né, de todo mundo franquear, e às vezes tem negócios que não comportam, né? Então, para quem está comprando, que aí é o outro mundo, né, cabe uma boa análise no tipo de negócio que ele está comprando, né? Então, a gente gosta de alertar os dois lados, a gente trabalha para os dois lados, tá? Então, na hora de formatar, a gente analisa o negócio, entende muito bem as margens, os diferenciais, e aí a gente propõe um modelo de clonagem, né? Que é o quê? Desenhar os processos, criar os manuais, certificar a marca, criar os contratos e fazer essa análise. Em quanto tempo essa pessoa que está interessada em comprar, quanto que ela vai investir, né? O dinheiro da Mercedes, né? Essa coisa toda. Em quanto tempo retorna para ela poder comprar outra Mercedes ou para ela poder viajar? O que, né? Em quanto tempo isso retorna, que é o famoso payback do negócio, né? É 1 ano, são 2 anos, são 3 anos? Qual é a margem? Quanto isso deixa na última linha? 15%, 20%? Isso tudo a gente analisa, calcula. Quanto que ele vai pagar de royalty, né? O royalty é um grande problema, porque assim, né? Quando você fala de uma loja em shopping, né? O sonho de muita pessoa que quer comprar um negócio é assim, olha, eu vou comprar uma loja na praça de alimentação de um shopping bem movimentado e eu não vou precisar trabalhar, né? E aí ele faz isso. Quando ele faz isso, sem fazer uma boa análise, ele pode estar pagando um royalty muito alto, ele está pagando um aluguel que muitas vezes para o shopping é variável, não é fixo, e um imposto que já é variável, então ele tem 3 despesas variáveis aqui, que consomem muitas vezes a margem que poderia sobrar para ele. Então ele tem que atuar. Primeira coisa, a pessoa que resolve ter uma franquia, ela precisa trabalhar, viu, gente? Assim, são raros os casos em que é possível comprar uma franquia somente para investimento. Existe, precisa ser analisado, estudado, né? Mas via de regra, o franqueado tradicional, né? Ele compra a franquia para trabalhar no negócio, né? E aí quando você vai para um shopping, você tem horário estendido, você tem fim de semana, que você tem que colocar isso na conta, tem que analisar. E tem que analisar muito bem esses custos, porque senão a sua margem é corroída, né? E aí você vai trabalhar e não vai ter um resultado que você esperava. Então a gente, nesse estudo, primeiro, de franqueabilidade que a gente faz, para quem está querendo se tornar um franqueador, a gente analisa todos esses pontos, porque tem que ser bom para os dois. Claro. Né? Aí a partir disso a gente formata. Finalizada a formatação, a nossa empresa ela é credenciada na ABF, na Associação Brasileira de Franchising, né? A gente busca levar a marca para lá também, para ela poder ter uma certificação, né? E uma conformidade com a lei das franquias, né? Que existe, que precisa ser seguida, né? Sim. E a partir disso a gente faz movimentos com essa marca de impulsionamento, de participação em feiras, para que a gente possa vender efetivamente e expandir, né? O sistema de franquias, né, ele nasceu para permitir uma expansão rápida de uma rede, de uma marca, né, através de capital de terceiro, né? Capital de terceiro quem quer? É o franqueado que está interessado em ter um negócio próprio. Ele quer empreender, só que correndo menos risco. Para correr menos risco, ele pega o negócio pronto, clonado já, só que não é a prova de problemas. Então é preciso ter muita atenção, franqueador e franqueado. Então, é feita a comercialização. Quando você está fazendo a comercialização, o que acontece? O franqueado está aqui, né, Maurício, olha, eu estou interessado aqui na sua franquia, muito bem, olha, mas você vai gastar aqui R$150 mil de investimento, você vai ter o seu retorno em aproximadamente 1 ano e meio, desde que você venda, olha, nessa franquia que o senhor está adquirindo, ela tem 3 linhas de produto. Uma que tem maior margem, uma que tem uma margem mediana e uma que tem uma margem excelente. Então, para o senhor ter esse resultado aqui, o senhor tem que vender um mix desses 3 produtos, né? E aí o que acontece? A gente faz essa explicação toda, a gente constrói um modelo com base no que o franqueador já faz e dá resultado. Explica, apresenta o modelo, e aí depois o que acontece na maioria dos casos? O franqueado começa a trabalhar e ninguém acompanha isso. O próprio franqueador não se preocupa em acompanhar esse resultado. Tem muitos casos, né? Tem muitos casos que não, né? Da escola que eu venho, efetua-se esse acompanhamento. Por quê? Na gestão,
você vai garantir que o quê? Olha, Maurício, você lembra que quando você veio me procurar aqui, eu te expliquei que tinha que vender um mix dos 3 produtos, porque um tinha mais margem. Você está vendendo, olha, eu estou olhando os seus números, estou vendo que você está vendendo só o produto que tem a menor margem, porque ele é o produto mais fácil de ser vendido. Você precisa vender o mix, senão você não vai ter o resultado que a gente desenhou aqui. Então, esse acompanhamento é fundamental para o resultado e para a harmonia da rede. Porque uma rede, ela tem perfis diferentes de idade, de aspirações, de empenho, né, dos franqueados. Então, equalizar esses perfis é um desafio muito grande. E é isso que a gente faz nesse serviço de gestão de redes. Agora, André, quem está assistindo a gente agora, nesse momento, e está pensando assim, poxa, eu pretendo agora, já que estou ouvindo aí um zum, de que as coisas vão mudar, o Brasil vai voltar a crescer, e dessa forma quero aproveitar para investir aí. Mas, como fazer isso? Qual a empresa, qual vou dar sequência? Então, o que hoje você observa no mercado que está em pleno crescimento, o mercado de roupa, a gastronomia, automóveis? Sim. O que hoje o empresário ele entra com um pouco mais de segurança? Não sei, alimento? A gente tem hoje o segmento de alimentação saudável. Tá em crescente. Está em crescente gigantesca. É uma tendência não só no Brasil, como no mundo. Tá? Então você tem, hoje em dia, muitas pessoas com problema de alergia à lactose, a glúten, né? E as pessoas não têm aonde comer comida de qualidade e com essa característica, não se encontra isso fácil, né? Recentemente eu descobri que eu tinha uma alergia pequena, mas existe, e o médico recomendou isso. A gente vive na rua, né, Maurício? E aí, aonde você vai achar um lugar para comer desse jeito? Você não acha, né? Então assim, eu estou trazendo para a minha realidade que eu nunca achei que eu ia precisar disso, e eu estou precisando. Assim como eu, tem muita gente. Todo mundo precisa. Né? Então, esse é um segmento que está muito... Está em alta. E o investimento, né, para isso é alto também? Não. Olha, depende... já selecionado? Depende do modelo, tá bom? Você tem outros tipos, por exemplo. Você pode pegar açaí, por exemplo. Açaí é um excelente negócio, um baixíssimo investimento. O açaí, o que acontece? Ele tem propriedades que são reconhecidas hoje internacionalmente. Sem dúvida. Né? Ele é considerado superalimento, né? O açaí hoje em dia, na Europa tem um mercado tremendo de açaí. Aqui no Brasil existe, mas o que acontece no mercado do açaí no Brasil? A maioria das marcas, elas atuam sem a rastreabilidade do produto, desde a Amazônia até aqui. E o que acontece? As pesquisas mostram, a gente estudou um pouquinho isso, que o açaí ele tem um tempo de 12 horas desde a coleta até o envasamento. Se esse tempo não for observado, ele perde todas as propriedades antioxidantes que ele tem. Não sabia. Uma das marcas que nós temos no nosso portfólio, que é o Açaí Gratitude, é uma marca que se preocupa com isso. Ela tem um açaí registrado, como é que se diz? Rastreado, né? Palavra correta. Rastreado desde o produtor até chegar para o consumidor, né? Isso é um investimento de baixo custo, por quê? Você tem modalidades de franquias, era isso que eu queria falar um pouquinho. Você tem a franquia tradicional, que você vai lá, você vai comprar um ponto, né? Você vai fazer o investimento, né? A identidade visual, os móveis, aquela coisa toda. Padrão, isso. Comprar um estoque, contratar funcionários e começar, né? Tudo isso, nós estamos falando de não menos do que 150 mil reais. Qualquer lojinha que você for abrir. 150, 200, 300, milhão, dependendo do tipo e do porte do negócio, sim, do padrão, né? Tem uma modalidade que ela está crescendo muito nos últimos anos, 12, 14, 12% nos últimos anos, que é a microfranquia. Então a microfranquia, ela é uma modalidade de franquia que ela não prevê tanto investimento, nem tanta regra para o franqueado. Então, no caso do açaí, por exemplo, você tem hoje essas bicicletinhas, né? Que são bonitas, e o projeto nosso que a gente tem lá
além de tudo, ela é um projeto sustentável, e também é uma outra dica que eu quero dar para quem está buscando investimento. Sustentabilidade está muito em alta também, tá legal? Sustentabilidade, inovação, tecnologia, comida saudável, tá bom? Pet, o universo pet, não é mais mundo pet, é universo pet, né? E aí nós não estamos falando mais de pet shop, né? Nós estamos falando de hotel, nós estamos falando de treinamento, nós estamos falando de N coisas derivadas, cemitérios para pets, tem milhares de coisas. Tem né? tudo. O pessoal, fim de ano, aproveita para viajar, deixa... No hotel, não é? Exatamente. Então a gente tem uma marca lá com a gente também, de pet shop, que é a Hand Pet, que tem no projeto dela um modelo arquitetônico sustentável, né? Então você percebe já os diferenciais por aí, né? É um investimento relativamente baixo, em torno de 150 a 200 mil. Isso é uma franquia. Voltando para a micro franquia, que é o que eu estava te falando. A micro franquia, se você pegar a bicicletinha, que também tem um projeto sustentável, porque ela funciona com luz solar. Puxa. O guarda-sol dela já tem a tela, né, solar. Você pode até carregar o seu celular. Porque a energia sobra, né? Ela sobra, ela refrigera o freezer e ainda sobra. Esse é um modelo de franquia que você vai gastar R$ 9.900 de investimento. Menos que um carro popular. Menos que um carro popular. Então, hoje em dia, esse segmento de microfranquias é muito interessante, né? Segmento de turismo, né? É um segmento que existe, a indústria do turismo no Brasil, ela não existe. Nós vivemos num país de dimensões continentais, exploramos muito. O nosso principal produto deveria ser turismo. Nossa maior fonte de riqueza deveria ser o turismo. E a gente não explora isso. Então, turismo é um bom negócio para a gente pensar, né? A gente tem lá com a gente também a franquia da Flytour, né? A Flytour ela é a maior emissora de passagens aéreas da América Latina, né? Já é uma rede de franquias há mais de 20 anos, está consolidada, né? É um investimento que você vai fazer. Por que a gente está falando aqui de valores de investimento, né? Quando você vai falar de turismo, você está falando de serviço, né? E serviço, você não precisa de estoque. Então, basicamente, você precisa montar uma loja, ter as pessoas e atacar o mercado. Então, é uma franquia que não é cara e que você não tem um investimento em estoque, o que torna ela bastante atrativa, né? Mas passa de um carro popular. Essa passa um pouquinho. Essa passa um pouquinho. Mas assim, são opções que você tem, e eu gostaria até que não só o André destacasse outras mais, como ele falou do PET, da Flytour, de outros parceiros que são merecedores também dessa nossa atenção e, claro, dessa parceria, para que você conheça esses nomes aí que estão vindo, que estão se tornando grandes. A Flytour, obviamente que uma hora ou outra a gente já ouviu falar, mas tem outros aí que estão se destacando em franquias. Pode saudar, fiquem à vontade para isso. Eu quero fazer uma saudação aqui, especial, para os meus amigos do BNI, Business Network International, que é um grupo de empresários que a gente se reúne todas as quartas-feiras, em especial para o Lion. Então, meu amigo lá me pediu para dar um alô para ele, então eu estou dando. Quem quer? Fala o nome dele. Lion é o nome dele. Ah, o Lion? É, Lion. O nome dele é Lion, exatamente. Ô, Lion, um abraço para você. Ele pediu um alô, estou mandando para ele. Quero mandar um alô também para o nosso irmãozinho, Tiago Aricó, né? Que foi quem nos apresentou. O Tiago aqui, é um cara extraordinário, não só um abraço, um beijo, tudo. Esse cara é... E não só o Tiago. Não, só o Luiz Dias também, isso, né? Grande Luiz Dias. Exatamente. Poxa, esse é extraordinário. E todo mundo lá que faz parte. Todo mundo da União e Solidariedade 387. União e Solidariedade 387. Pessoas extraordinárias. Mas, meu irmão, gostaria nesse momento fazer um resumão aí pra gente fechando, porque você já está convidado para uma próxima edição. Muito obrigado. Falarmos um pouco mais do que vem por aí, das consultorias, mas acima de tudo, de oportunidades. Gostamos do programa também de levar oportunidades para as pessoas e eu acho que essa questão de franquias, principalmente esse novo passo do país, pode ser muito interessante. Sem dúvida. Tem uma última marca que eu queria ressaltar para vocês, que também é um mercado bastante promissor, que é o mercado de artigos esportivos, tá bom? Artigos esportivos, nós não estamos falando de Nike, nós não estamos falando de Adidas, nós estamos falando da nossa várzea. Quem aqui não joga uma pelada no final de semana? Opa! Quem brasileiro adora futebol,
é a nossa paixão, né? E a Uniex, que é uma marca que está com a gente aí, parceiraça, que a gente está formatando, tá bom? Mais de 20 anos de mercado, e eles inovaram, eles revolucionaram o setor da várzea. Por quê? Antigamente a gente ia lá e a gente fazia o uniforme do time e ficava aquele uniforme todo estragado, todo detonado. E eles, além de fazer o uniforme e de renovar a coleção todo ano, eles ainda fazem bonés, artigos para as esposas, para as crianças. Então transforma o futebol realmente na paixão da família que ele de fato é. E vale a pena também investir nesse modelo de franquia. Muito. Tá aí, ó. Então Muito tem promissor. muitas possibilidades, a gente vai te trazer isso um pouco mais em breve. Aguarde, porque logo mais o André Widmar vai voltar aqui para um novo bate-papo, trazendo inovações. E claro, nós estamos já com o pezinho, já estamos praticamente em 2018 e vem muita coisa bacana por aí das duas empresas, Soluções Certas e Oficina de Franquias. Um bate-papo que parece que começou há pouco, né? Estamos meia hora batendo um papo e está muito saudável isso. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. De que maneira mano. que a gente entra em contato, faz esse acesso com vocês? A gente tem o site das Soluções Certas, www.soluçõescertas.com, não tem BR, Tá. e a oficina de franquias.com.br. Aí tem o BR. Nossos telefones, 4858-2426, 2321-2118. Tá aí, ó. Estamos à Maravilha. disposição. André Widmar, muito obrigado pelo carinho, Eu que agradeço, pela presença. E a você também que esteve com a gente até esse momento aqui participando de mais uma edição do programa ABC Negócio. Ó, quero mandar um abração para o Eric do Espaço Visual, para a Cláudia Asmison, que me veste todos os dias, fica ali na Piauí, 1064, aqui ó, no Santa Paula, São Caetano do Sul, 4225-1127. Fique agora com as dicas do programa ABC Negócios, na sequência, Jornal Grande ABC Notícias com Leandro Amaral. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.